Eles caminharam sobre a terra. Criaturas de proporções impossíveis, seres que faziam guerreiros experientes recuarem de medo. Entidades que a Bíblia descreve com uma palavra que ecoa por milênios: Nefilim. Você provavelmente já ouviu falar dos gigantes bíblicos, mas o que você conhece é a versão infantilizada, Golias, o gigante que Davi derrotou com uma pedra. Isso é apenas a superfície. A história real dos Nefilim é muito mais profunda, muito mais perturbadora e muito mais relevante para o tempo em que vivemos do que qualquer pessoa te contou. Porque os Nefilim não são apenas personagens de um conto antigo. Eles são a evidência mais concreta de uma invasão sobrenatural que aconteceu na história da humanidade e que, segundo as próprias palavras de Jesus, vai se repetir. Hoje, vamos direto ao texto bíblico. Vamos às evidências arqueológicas. Vamos ao que pesquisadores, teólogos e estudiosos das Escrituras descobriram. E ao que tudo isso revela sobre os dias que estamos vivendo. Fica comigo até o final, porque essa é uma das histórias mais impressionantes que a Bíblia conta, e a maioria dos cristãos nunca ouviu por completo. Gênesis 6, versículos 1 a 4. Esse texto é a porta de entrada para um dos mistérios mais profundos das Escrituras. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome, gigantes. Em hebraico, Nefilim. A raiz da palavra em hebraico é nafal, que significa os que caíram ou os que fazem cair. Mas Gênesis 6 não é o único lugar onde os Nefilim aparecem. Números 13. Quando os espias de Moisés entram na terra de Canaã e retornam aterrorizados, eles reportam: vimos lá os gigantes, os filhos de Anak, que procedem dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos olhos deles. Guerreiros experientes. Homens que haviam sobrevivido 40 anos no deserto, reduzidos ao tamanho de gafanhotos diante do que viram. Deuteronômio descreve Og, rei de Bazã, um dos últimos Nefilim, cuja cama de ferro media quase 4 metros de comprimento. Isso não é mitologia. Está no cânon bíblico, nas mesmas páginas que você usa para seus devocionais diários. Para entender os Nefilim, você precisa entender sua origem, e ela é sobrenatural por definição. Como vimos no episódio sobre os anjos caídos, os Nefilim são o resultado da união entre os vigilantes, anjos que abandonaram sua posição celestial, e mulheres humanas. Isso criou algo que não deveria existir, uma raça híbrida, seres com herança espiritual sobrenatural em corpos físicos, com força e estatura muito além do humano, com apetites que a humanidade normal não conseguia satisfazer. O livro de Enoque descreve os Nefilim com detalhes perturbadores. Eles consumiam toda a produção de alimentos da humanidade. Quando o alimento acabava, voltavam-se contra os humanos. E quando isso não era suficiente, começavam a devorar uns aos outros. A terra havia sido contaminada, não apenas moralmente, mas geneticamente. A criação de Deus havia sido corrompida em um nível fundamental. E aqui está algo que pouquíssimos estudos bíblicos discutem abertamente. O dilúvio não foi apenas um julgamento moral.
Foi uma operação de limpeza cósmica, uma restauração da ordem da criação que havia sido violada pela transgressão dos vigilantes. Noé era perfeito em suas gerações, uma frase que no hebraico original sugere não apenas caráter moral, mas integridade genética. Sua linhagem havia permanecido não contaminada pela corrupção nefilim. Uma das perguntas mais frequentes sobre os nefilim é: onde estão as evidências físicas? A resposta é: elas existem e foram sistematicamente ignoradas, suprimidas ou mal classificadas. No século XIX e início do século XX, jornais americanos reportavam com frequência a descoberta de esqueletos humanos de proporções extraordinárias durante escavações. O Smithsonian Institution recebeu centenas de relatórios de esqueletos medindo entre 2,5 e 4 metros. Muitos desses relatórios foram publicados no New York Times entre 1880 e 1920. O que aconteceu com esses esqueletos? Muitos desapareceram dos registros. Outros foram reclassificados. Alguns pesquisadores acusam o Smithsonian de ter suprimido deliberadamente evidências que desafiariam a narrativa histórica estabelecida. Na região de Canaã, exatamente onde a Bíblia localiza os descendentes dos Nefilim, arqueólogos encontraram estruturas megalíticas que desafiam as capacidades construtivas das civilizações conhecidas da época. Pedras de centenas de toneladas movidas e posicionadas com precisão que engenheiros modernos têm dificuldade de explicar. Stonehenge, as pirâmides, Pumapunku na Bolívia, Baalbek no Líbano, onde blocos de pedra de 800 toneladas foram movidos e encaixados com precisão milimétrica. Quem construiu isso? Com que força? Com que tecnologia? A Bíblia sugere uma resposta que a arqueologia convencional reluta em considerar. Chegamos ao ponto mais importante de tudo que vimos hoje. Jesus disse em Mateus 24:37, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? O que caracterizava os dias de Noé, além da violência e da corrupção moral? A presença dos Nefilim, a contaminação sobrenatural da humanidade, a fusão entre o celestial e o humano, que produziu algo que não deveria existir. Agora preste muita atenção no que está acontecendo no mundo científico hoje. Engenharia genética, edição de DNA com tecnologia CRISPR. Experimentos de fusão de material genético humano com animal, quimeras, como são chamadas cientificamente. Projetos de transhumanismo que propõem a fusão do humano com o artificial para criar uma nova espécie. Não estou dizendo que os cientistas estão criando Nefilim conscientemente. Estou dizendo que a estrutura do que está sendo construído, a alteração deliberada do que significa ser humano, a fusão de fronteiras que deveriam permanecer separadas, ecoa de forma perturbadora o que aconteceu nos dias de Noé. E Jesus disse que seria assim. Isso não é teoria conspiratória. É escatologia bíblica aplicada aos fatos documentados do mundo contemporâneo. O que aconteceu com os Nefilim após o dilúvio? O dilúvio destruiu os corpos físicos dos Nefilim, mas suas almas, seres que eram metade celestial, metade humano, ficaram em um estado liminar. Não eram humanos para ir para o Sheol. Não eram anjos para retornar ao céu. O livro de Enoque, confirmado pelos escritores do Novo Testamento, sugere que os espíritos desencarnados dos Nefilim são o que conhecemos como demônios, entidades sem corpo
que buscam se hospedar em corpos físicos, que é exatamente o que os evangelhos descrevem nas histórias de possessão. Isso explica algo que muitas pessoas se perguntam: de onde vieram os demônios? Por que eles buscam obsessivamente corpos para habitar? Por que sua natureza é tão diferente de Satanás e dos anjos caídos? Porque eles são uma categoria diferente de ser. São os filhos de uma transgressão que não deveria ter acontecido, e sua existência entre os dois mundos é o resultado dessa transgressão. Mas aqui está a esperança. Jesus veio exatamente para desfazer o que foi corrompido, para restaurar o que foi violado, para resgatar a humanidade do efeito de milênios de contaminação espiritual. E a promessa das Escrituras é clara. No fim, toda a autoridade que opera nas trevas será submetida. Toda transgressão será julgada. E a criação será restaurada ao que foi projetada para ser. Os Nefilim não são uma curiosidade bíblica. São uma peça central do mapa profético que as Escrituras nos deram. Eles revelam que a guerra espiritual é real, antiga e muito mais complexa do que a maioria das pessoas imagina. Revelam que fronteiras foram violadas no passado e que estão sendo violadas novamente. Revelam que os dias de Noé não são apenas história, são profecia. E revelam algo sobre o caráter de Deus que é profundamente reconfortante. Ele não deixou o mal prosperar indefinidamente. Ele agiu, ele interviu, ele preservou o que era seu, e vai agir novamente. A mensagem das Escrituras para quem está prestando atenção não é medo, é preparação, é discernimento. É o chamado urgente para conhecer a palavra, entender os sinais e estar posicionado do lado certo da história que está se desdobrando. Você está assistindo a este canal porque algo em você reconhece que há mais acontecendo do que os olhos físicos conseguem ver. Confie nesse reconhecimento. Aprofunde esse discernimento e continue essa jornada conosco. Se inscreva no canal e ative o sino, porque nos próximos episódios vamos continuar desvendando as camadas mais profundas das Escrituras, conectando o que foi escrito com o que está acontecendo agora. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ver isso. A verdade que liberta começa com a verdade que você conhece.